começar mais um programa, A Cultura e a Arte em Pernambuco. Esse é um programa especial porque é o último programa da temporada 2011. Esse programa acontece de março a novembro. O programa Cultura e a Arte em Pernambuco, sob nossa coordenação, traduz uma parceria da UBE com a Livraria Cultura. As sessões mensais ocorrem aqui no auditório dessa livraria, no Shopping Center Praça Alfândega. Eu vou fazer uma leitura dos homenageados deste ano. Em março foi Everaldo Moreira Veras, em memory, que nos deixou prematuramente. Em abril, Maria de Lourdes Horta. Em maio, Luíra Cartacho. Em julho, Aldir Cantinho. Agosto, Gentil Porto. Outubro, Esther Camussa. Em novembro agora teremos a nossa homenageada Cláudia Cordeiro. Para compor a mesa, eu chamo o nosso presidente Alexandre Santos, presidente da União Brasileira de Cultura. Chamamos Lourdes Sarmento. Andréa Oliveira. E a nossa homenageada, a dona da noite hoje aqui na Livraria Cultura, Cláudia Cordeiro. Bom, eu vou fazer uma rápida leitura de um perfil da nossa homenageada. Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo, recifense, é professora especializada em literatura brasileira, ensaísta e web design. Em outubro de 2003, lançou na USP seu ensaio Faces da Resistência na poesia de Alberto Cunha Melo. Obteve, em 1985, o primeiro lugar do prêmio de ensaio Mauro Mota da UBE, aqui em Pernambuco, juntamente com a professora Sônia Prieto. Em 2004, organizou e editou o CD Plataforma para a Poesia, volume 0, Poemas Indispensáveis, com a apresentação de Dionísio Silva. É editora do site Plataforma para Poesia e Trilhas Literárias. É organizadora da obra de Alberto Cunha Melo, entre elas Meditação sobre os Lajedos, 2002, Dois Caminhos e uma Oração, 2005, e O Cão de Olhos Amarelos, 2006, O Livro Clau, 1992. Desse mesmo escritor é dedicado a ela. Com Antônio Campos organizou as antologias Pernambuco, Terra da Poesia, 2005/2010, Toque 140, Poesia no Twitter, 2010-2011, concebeu e editou o Prêmio Kiss de Literatura Pernambucana, Pernambucanidade em Jogo, 2011. Há 5 anos é coordenadora da Flipbook Digital. Passamos agora a palavra a Alexandre Santos, que fará a abertura do nosso evento. Vice-presidente Geraldo Ferraz, nosso querido acadêmico Belvini Montenegro, secretário-geral da Ordem do Método Literário Jorge Coelho, acadêmicos Marli Mota, Marcos Prado, Marcílio Minot, Silca Lindo, Cássio Cavalcante, a nossa comentadora Andréa Oliveira, nossa querida homenageada Cláudia Cordeiro, minhas senhoras, meus senhores convidados. Nós estamos, nesse momento, dando início a mais uma sessão do projeto A Cultura e a Arte em Pernambuco. Esse projeto, como o Cássio Cavalcante falou, ele tem um propósito muito específico, que é proclamar ao mundo os valores que orgulham Pernambuco e sua gente. Há uma tradição de concentrar as homenagens naqueles que já partiram, aqueles que já não estão entre nós. Mas nesse tipo de comportamento há um quê de injustiça. Porque, e um quê também de egoísmo. Porque é como se nós
guardássemos os que estão entre nós toda a alegria da homenagem, privando o homenageado da satisfação de ver a sua obra reconhecida. Este projeto, a Cultura e Arte em Pernambuco, ele tem o propósito de homenagear pessoas enquanto estão conosco. Pessoas que estão vivendo, que estão escrevendo, que podem ampliar, que podem reverberar aquilo que ouvem, que podem ter ainda mais nosso orgulho. Hoje, nós vamos ter a satisfação de acompanhar um pouco da vida e da obra de Cláudia Cordeiro. Cláudia, uma mulher que teve a ventura, a satisfação de conviver com Alberto Abiamelo há muito tempo, a melhor parte seguramente da sua vida, e conseguiu dar um salto adiante, porque não apenas organizou a obra de Alberto, mas deu muito de si para aperfeiçoar as coisas das quais nós gostamos. Quem participa da Friporto, e a Friporto hoje é a maior festa literária do Brasil, sente um pouco da presença e da inspiração de Cláudia. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Cláudia, a UBE fica muito feliz em poder homenageá-la e fica muito agradecida por você ter aceito a homenagem. Boa noite, bem-vinda. Quem fala a primeira saudação, Andréia Oliveira, por favor. Você pode falar ou aqui na mesa ou lá no microfone, você é que escolhe ali. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente quero dizer que é um grande prazer estar aqui, né, para falar de Cláudia, né? E na verdade hoje eu vou falar de Cláudia mulher, Cláudia amiga, Cláudia professora, né? Inicialmente eu conheci a Cláudia professora. Cláudia foi minha professora o ano passado, um período muito curto de 6 meses. Porém, né, um período tão curto, se nós pensarmos em tempo, foi um período muito intenso em relação à aprendizagem, em relação ao que eu pude aprender, não apenas como estudante de letras, mas também como amante da literatura. E eu me recordando das aulas de Cláudia, né, era sempre muito bom ver que terças e quintas-feiras nós tínhamos um encontro. E era sempre muito bom também ver que, além de ter uma profissional formada em letras, eu vi uma pessoa que convivia com a literatura. Cláudia vive a literatura, né? Quando ela vivia com Alberto, ela tinha a literatura na pele. Então isso há um quê de diferencial de um simples professor formado em literatura e um professor que realmente vive, faz e reconhece o valor que a literatura tem. E aí eu tentando definir, mas quem sou eu para definir Cláudia? E eu tive que recorrer a Alberto, né? Alberto definiu Cláudia, e eu quero ler um poema, né? Definições que está no livro Cláudia, que o Alberto tão bem a descrever. Ele diz assim: Cal não é uma árvore, não tem ramos torturados pelos ventos, nem folhas que já nascem em seu precipício. Cal não tem eras ou limbos que possam torná-la antiga. É começo dela e das coisas que jamais cansam de começar. Acho que é uma definição perfeita, né? Que outras palavras eu poderia usar para tentar definir Cláudia? E aí, no primeiro ponto, falando da Cláudia mulher, né, da própria figura feminina na sociedade, do reconhecimento que Cláudia tem pelo trabalho que faz, né, e eu reitero, belíssimo trabalho, né, o trabalho com a literatura, de valorizar a literatura nacional, assim como outras literaturas, e de valorizar a arte como um todo. Cláudia professora, né, acho que eu já, em breves palavras, eu já falei aqui,
que, enfim, eu tenho ótimas recordações de momentos que realmente eu olhava e eu conseguia sentir o que eu realmente estava estudando, né? Eu tenho o prazer de pensar, nossa, eu vou ensinar literatura, e quando eu estiver numa sala de aula ensinando literatura, eu vou tentar ser um pouquinho do que Cláudia foi em sala de aula, e fazer com que os meus alunos sintam a literatura que eu leio, fazer com que os meus alunos sintam aquela literatura, né, a literatura como arte, também como essência. E um outro ponto, e último, é justamente a Cláudia profissional, falando de um modo geral, né? Organizadora de eventos, enfim, da obra do próprio Alberto. E nós vemos que Cláudia é muito dedicada no que faz. Nós já estamos trabalhando juntas há 2 anos, na Friporto, e para mim foi um grande prazer poder trabalhar com Cláudia. Também é uma grande surpresa, não esperava tanto na minha vida acadêmica poder chegar a trabalhar, tendo contato com os livros de Alberto, que tão prazerosamente eu leio, e poder ver que o quanto prazer Cláudia faz as coisas, né? Não é um simples prazer, não é um simples trabalho, e sim, quando a gente faz as coisas com amor, as coisas saem com um quê especial. Não é um simples prazer por um simples obrigação, e sim pelo prazer de fazer. Então, eu quero dizer que há uma grande admiração, né, por essas Cláudias, né, as várias Cláudias que há em mim, como Alberto também disse. Então eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que realmente aqui estou emocionado, e parabenizar a Cláudia pela grande mulher, grande professora, enfim, e que é realmente um presente para todos nós. Muito obrigada. Bom, a gente agradece as palavras da aluna, amiga, colega de trabalho, André Oliveira, né? Palavras emocionadas. E vamos dar sequência agora para a segunda saudação, que será feita por Lourdes Sarmento. Bem, é um momento muito especial esta noite. Alexandre Santos, Cássio Cavalcante, empenhados em mostrar os nossos valores, em fazer que o pernambucano tenha orgulho da sua terra, porque é aqui que existem os maiores poetas, escritores de todo o Brasil. E eu tenho um grande orgulho de ser nordestina e ter nascido na cidade do Recife. Cláudia Cordeiro, a minha amiga, e saiba a sua grande admiradora. Ouvimos Andréa Oliveira, que traçou algumas linhas sobre Cláudia mulher, Cláudia profissional, Cláudia professora. A minha emoção, Andréa, é porque eu vim antes. E antes de começar a minha fala, eu quero fazer uma homenagem a todos os presentes através de Miriam Brindeiro, uma dama que sempre está presente e que não entendo porque ainda não pertence a nenhuma das nossas academias. Fica lançado o nome. O antes é que eu me lembro da década de 65, Taísio Galindo, Melquíades, que nós trabalhávamos muito em literatura. Não tínhamos o vício da droga, tampouco da desarmonia. Amávamos, tínhamos nossos romances, dançávamos e implantávamos a semente da cultura nos colégios.
Bem, Alberto era uma figura muito querida. E ele está aqui nos nossos pensamentos, nesse exato momento. E dirijo-me à minha querida Cláudia Cordeiro, que foi através de Alberto que ela entrou na minha vida como amiga. Juntamente com uma figura que eu lembro na saudade. Poderia ser um maluco, mas quem não é maluco neste mundo de literatura? Que fazemos tudo de graça. Não cobramos. Cobramos sim a atenção e o respeito. Bruno Tolentino, declamando os poemas de Alberto na Rua dos Navegantes, no meu apartamento, juntamente com Cláudia, Lucila Nogueira e uma mesa enorme de quitutes, que Galindo sabe que Dona Neide primava nisso, e Melpia diz que nossas famílias sempre foram de fazer N quitutes para esse pessoal amigo. E a minha emoção, eu confesso, é muito grande. Alberto era suave, amigo, solidário. 3 fatores essenciais no ser humano. A palavra é a minha ferramenta de vida. Trago-a comigo nesse momento especial, no espaço que me cabe, para saudar uma mulher que tem consciência da necessidade do amor ao próximo, do amor ao homem amado, ao poeta único. Seu nome, Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo. Numa belíssima cerimônia, quando Alberto sabia que ia partir, oficializou uma união, embora que o casamento é a união, é o amor, é a paixão. Mas ele quis que ela ficasse com o nome dele. Cláudia não chega de mãos vazias à presença das senhoras e dos senhores. Vem devagar, como quem caminha pelos labirintos do coração. Tem significativa experiência profissional na linguagem e na informática. É designer talentosa, sempre junto ao poeta, escritor e advogado Antônio Campos. Um homem muito especial, que tem mostrado que Pernambuco é lá fora, através de antologias, iniciada com Cláudia, Pernambuco, Terra da Poesia. Depois com o meu querido amigo Sil Galindo, de contos. E no final, de um que também se foi tão jovem ainda, e tão meu amigo, Zé Luiz Carlos Monteiro. Ele que estava vibrando por entrar na Academia de Artes e Letras de Pernambuco. Ele que estava vibrando porque tinha feito uma antologia e tinha lançado um livro maravilhoso. Mas entre o céu e a terra há muito mistério, e a mão de Deus o chamou. Não temos que contestar. Antônio se dedica muito à literatura pernambucana, a mostrar o que eu disse anteriormente, que Pernambuco precisa levantar-se altivamente e dizer: estamos aqui. Somos homens que pensam, mulheres que pensam. Sobre Cláudia, fez curso de letras, licenciatura em língua portuguesa, bacharelado em literatura e pós-graduação em literatura brasileira. Logo, é uma mulher extremamente preparada para julgar e escrever sobre nós, também com a grande vantagem de ser um ensaísta. As coisas vêm de dentro e de fora da gente.
profissional competente e estudiosa no universo das letras, visualizou, através do seu observatório particular, que pode ser a janela da sua casa, um caminho a seguir. Toma vulto, aproxima os seres humanos através da internet e das redes sociais. O mundo agoniza. O mundo precisa de vozes suaves e mãos ágeis, mãos unidas numa grande ciranda em nome da paz, ao vivo e a cores, ou através da mágica comunicação virtual. Ontem, falando com Cláudia por telefone, o valor da linguagem, lembrei-me de um livro, que se você não tiver, entregarei aqui, que é uma pesquisa feita em 81, foi um convite da Telebrasil do Rio de Janeiro para escrever do Homem da Caverna ao invento do telefone. Então, eu retirei apenas alguma coisa dessa linguagem. Se hoje temos mais facilidade de nos comunicar, na infância da humanidade havia mais poesia comungada com a natureza e nascida da imaginação e do sonho do homem. A organização da linguagem, a utilização do fogo, a invenção do papel, dos meios de transportes, das mensagens foram os primeiros passos para que outras gerações tivessem uma vida mais livre e mais digna. O pensamento construtivo do homem primitivo plantou alicerces no chão e ergueu a centelha da beleza, que é o reencontro do homem do presente com o homem do passado e seloar com o homem do futuro. Os documentos que registram as figuras deixadas pelo homem da caverna demonstram que, desejando este estabelecer a comunicação com o mundo ao seu redor, estabeleceu um elo entre si e as gerações posteriores. Através de seus rituais, das suas lendas, das mais variadas expressões primitivas, eles escreveram um poema vivencial no qual a solidão, a barreira do misterioso trânsito da vida, termina quando algum meio de comunicação se processa. Informações de fato ou de sentimentos. Tudo nos parece ao mesmo tempo real e irreal nas aventuras do homem primitivo, a elaboração incessante dos meios por eles descobertos para que o homem do futuro pudesse aperfeiçoá-los e usá-los, unindo os homens, encurtando distância, dividindo solidões. Eu diria que aconteceu realmente essa comunicação mais presente, a notícia chegando, mas temos que ficar alertos, porque é muito necessário estar junto do amigo, estar junto do companheiro ou da companheira. É muito importante que possamos sentir o calor humano e não perguntar: estou só? Quem está comigo? E aí entra Alberto. Quando eu vejo Cláudia, está Alberto. Quando vi Alberto, senti a Cláudia. Eles são a prova do amor. E que seria de nós, humanos, se não houvesse amor nesse planeta? Saindo das entranhas do universo, numa busca iluminada ao eu poético, tentando interpretar a razão das nossas vidas, o artesão dos sonhos
nos oferece um mergulho rasgando o chão, visões de anjos e fantasmas, ao mesmo tempo telúrico, deixando respirar nos seus poemas o cheiro úmido da terra, a fauna e a flora, explodindo em momentos de rara beleza. Era assim o mestre, o companheiro, o amigo Alberto da Cunha Bela. São palavras em sucessão que vão construindo o pensamento em plena eclosão da poesia que tenta moldar a eternidade, depois de madura reflexão sobre o ser humano e o cotidiano. O ser humano e o mistério da existência, numa tradução profunda do seu trabalho nos labirintos da alma de cada ser deste nosso planeta, e os questionamentos a respeito da vida espiritual. Poeta consciente da sua responsabilidade para com o leitor em espera e de gesto solitário no caminho da literatura. Trata-se de um poeta que nos faz pensar. Um poeta com a humildade dos eleitos da vida, e nos entrega a cada busca, em fase de garimpo ou em outros tempos, translúcida e pronta para o exercício do real e do transcendental. Não, terminei. Obrigada. Para dizer um poema sobre tudo de Alberto da Cunha Bela, eu fico de pé. O cartão de visita de Alberto diz: moro tão longe que as serpentes morrem no meio do caminho. Moro bem longe, que me alcança para sempre, me alcançará. Não há estradas coletivas com seus vetores, suas setas, indicando o lugar perdido onde meu sonho se instalou. Há tão somente o mesmo túnel de brasas que antes percorri. Avançava, foi se fechando atrás de mim. É preciso ser companheiro do tempo e mergulhar na terra e segurar a minha mão e não ter medo de perder. Não será fácil. As escadas não será o fim da viagem, mas darão um duro direito de, subindo-as, permanecer. Mais um poema de Alberto, Melquiades suspirou. Canto dos emigrantes, com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com esse povo, ou a lembrança de seu povo, todos emigram. De uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras, todos emigram para o corpo de Berenice, ou o coração de Wall Street, para o último templo, ou a primeira dose de tóxico, para dentro de si, ou para todos, para sempre, todos emigram. Há mais um poema? Sim. Bem, juntamente com a poeta Beatriz Alcântara, organizei, juntamente com ela, 3 antologias: Amor nos Trópicos, Só para o Norte e Nordeste, Água dos Trópicos e Fauna e Flora nos Trópicos. Alberto, entusiasmado, me manda esse poema. Não te amo contra Maria,
contra Tereza, contra Luzia. Eu te amo, amando. Todas as Marias, todas as Terezas, todas as Luzias que moram em ti. Eu te amo. A favor de todas que não amei como a ti. Eu te amo, amando. As 200 Marias, as 300 Tereza, as 400 Luzias que moram em ti. Por hoje, o único que eu vou dizer que é toda. A cadelinha é uma cadela de 3 meses, que pesa menos de 2 quilos, tem a cor cinza dos acasos e a alma elétrica dos esquilos. Sua alegria é da torneira a vazar água a vida inteira, do amor liberto, transportando da mostra grátis de seu corpo, sem nunca saber até quando. Da lição cósmica a emanar, do perdão úmido no olhar. Cláudia, você teve a grande ventura de ser a musa de Alberto. Nós tivemos a imensa felicidade de conviver com Alberto da Cunha Melo. E nesta noite, vocês me convidando para saudar minha amiga Cláudia, me fizeram um bem enorme. Uma viagem prustiana, uma viagem cheia de encantos à juventude esfuziante, a juventude que nada teme e que tudo faz, uma juventude que ama apaixonadamente a vida. Embora eu, já senhora, continuo amando apaixonadamente a vida. Obrigada. Bom, eu agradeço essa primeira saudação de pronunciamento, né? Podemos dizer até emocionante. E dando continuidade, esse nosso programa ele tem um lugar legal, que é, depois das saudações, é a vez da plateia. E essa é a hora de alguém que está na plateia, que queira dizer algum carinho a Cláudia, queira dizer alguma coisa, e eu vou começar chamando a minha querida autora de Ladeira de Olinda, Miriam. É um prazer falar sobre Cláudia. Eu vou lembrar poucos momentos. O primeiro momento, como eu conheci Cláudia. O irmão dela, Cláudio, trabalhava com meu marido, Alberto de Moraes Vasconcelos, do Ministério da Agricultura. E foi quem me apresentou a Cláudia. Miriam, você pode conhecer Cláudia, ela é uma pessoa dedicada à literatura. Nessa época nem era tanta literatura, né, Cláudia? Era mais a pintura. Ela foi à Fundação Joaquim Nabuco e lá fez amizade com muita gente, inclusive comigo. Primeiro momento, muita emoção. Depois, mais outro momento, a presença dela lá no nosso Roda-Roda da Pirata, Rua Pipucos 452. A gente se reunia à noite para fazer os livros, e tinha muito erro no livro, né? E Cláudia lá e conheceu Alberto. Conheceu Alberto na minha casa. Então, de alguma maneira, eu fui uma espécie de cupido também. Corta-jaca. Corta-jaca. É um nome bem nosso, Corta-jaca. E ali a gente fazia o roda-roda e também tinha bolo, tinha o vinho do Porto para quem chegava pela primeira vez. E Cláudia ia lá e Alberto nisso, quando a gente viu, estava namorando. Estava namorando e tal. Depois, outro momento marcante, que tinham muitos, mas eu me lembrei assim agora. Ela dizia: Miriam, você não pode deixar de trabalhar no computador. Eu digo: mas eu não quero, já estou velha, não aprendo mais nada, eu não quero não. E ela: não, você vai ver. Quando foi um dia, chegou lá em casa com o computadorzinho. Como é o nome? Laptop. Aí eu comecei, fui fazer um cursinho, muito rápido, mas sou meio preguiçosa para esse tipo de
de coisas de informática, mas já sei passar meus e-mails, recebo, vou lá e tal. Dá para o gasto, podia ser melhor. E por aí foi. Então, ela me pediu para cantar uma música que eu nem sabia, eu desconfiava, viu, Cláudia, que tinha sido uma letra de Alberto Cunha Mello para você. Chama-se Um Diálogo, um Poema. Eu ia trazer o violão, mas achei melhor cantar a capela. E diz assim: é realmente um diálogo. Menina, quero ouvir meu segredo. Menino, quero. Menina, eu vou, mas não vou, porque as naves silvas eram rapazes excitados, agarrando suas pernas. Porque Deus estava ocupado com a fome em Bangladesh, porque o céu estava nublado e com o céu assim as meninas não voam. Menina, quero ouvir meu segredo. Menino, quero. Menina, eu vou, mas não vou, porque as naves silvas eram rapazes excitados, agarrando suas pernas. Porque Deus estava ocupado com a fome em Bangladesh, porque o céu estava nublado e com o céu assim as meninas não voam, as meninas não voam. E Alberto era aquela figura, né? Que Lourdes já falou. Ele, às vezes, ia almoçar lá em casa, gostava de levar pimenta da Fundação Joaquim Nabuco. Comia pimenta quase pura. Era impressionante. Eu dizia: Alberto, não faça isso não, mas eu gosto, eu quero levar. E quando almoçava. Tinha também outras coisas que ele gostava, que era o munguzá. Munguzá era à noite. Marisa, aquela empregada nossa, que Bernardo se lembra que participou também lá de tudo. Então foi um momento que eu acho que a Pirata implantou aqui no Recife realmente grandes raízes. E não podemos deixar de falar também Jacina, que era o grande amigo de Alberto Cunha Mello, do Grupo Xaboatão. Eu trouxe uma antologia, Bernardo, você me dá aí, por favor. Uma antologia que eu escrevi para a Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, que fala pai e filho. Já saiu um livro, Cláudia? Não. Vai sair um livro, como é o nome? Em nome do Pai e do Filho. Em nome do Pai e do Filho. São poemas E Benedito Cunha Mello. de Benedito represervados por Alberto. Por Alberto. E eu, inspirada nisso, fiz também Filho e Pai. É exatamente o meu convívio com Alberto, como começou muito rapidamente, porque só eram 3 ou 4 folhas, e uma poesia de Alberto e uma poesia de Benedito. A poesia de Alberto é Cartaz. Essa poesia eu musiquei na hora que Alberto estava para ser enterrado. Cláudia me pediu, ele pediu para cantar. E eu nem sei como eu cantei. E de vez em quando eu já canto lá na UBE, e é essa letra. Cartaz. Perto de nós havia uma paz e ninguém havia. Havia uma foz e ninguém havia. Havia poesia e ninguém havia. Perto de nós havia uma via e ninguém havia. Perto de nós havia uma paz e ninguém havia. Havia uma foz e ninguém havia. Havia poesia e ninguém havia. Perto de nós havia uma via e ninguém havia. Perto de nós havia uma via e ninguém havia.
traçada e tem muito caminho pela frente. Vamos me levantar. Eu também, Cláudia, conheci Alberto no Nascedouro. Aquele grupinho de Jaboatão, eu trabalhava no Jornal do Comércio, lá de Jano Bandeira, com Aldalho Alves, e que depois Alberto foi um dos diretores, né? Mas antes de tudo foi o grupo de Jaboatão que veio e começou aparecendo aqui, principalmente no Diário de Pernambuco. E terminamos nos esquecendo. Nesse tempo atuava o Sarmento, Gladstone Vieira Belo, Zé Mário Rodrigues, Marco Polo Guimarães, que era Marco Santana. Eu nunca vi mudar tanto de nome. Mas é bom, ele sai usando Bernardes era desse tempo também. Era lá, tá lá. E a gente começou fazendo esse trabalho e evidentemente que o fruto está aí. O fruto que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores poetas da literatura brasileira, chama-se Alberto da Cunha Melo. E que eu, sempre leitor dele, sempre amigo, vi e acompanhei quando ele se encontrou com Cláudia, e sempre admirei, principalmente porque Cláudia sempre trazia uma novidade de Alberto. Sempre trazia. E continuamos, depois a gente se encontra no Instituto Maximiano Campos, ela fazendo aquela obra monumental que foi Pernambuco, Terra da Poesia, e que me inspirou a fazer a panorâmica do conto em Pernambuco. Seguindo a mesma linha, né? E depois, tantas coisas. Só fez crescer. O Alexandre disse que Cláudia deu um passo à frente, ele só viu um. Eu vejo muitos. Cláudia começou na casa da nossa querida Costa Jacques Miriam, namorando com Alberto e como professora de literatura, se apaixonando cada vez mais pela obra de Alberto, que é apaixonante. Só que ela se empenhou tanto em promover, que não ficou aquela árvore que é exército do poema, ela criou galhos, raios, ela deu 10 passos à frente. Esqueceu de Cláudia, ela esqueceu-se de si, promovendo Alberto, lutando para que todo, não é o povo do Recife, não é o povo de Pernambuco, mas o Brasil, o mundo visse como está vendo Alberto da Cunha Melo. E é ela a responsável por isso. Então ela não é apenas aquela árvore, Cláudia, não. Ela criou galhos, raios, gavinhas, nos envolveu a todos nós nessa obra monumental. E aí Cláudia transpôs Alberto, que a altura que ela ia envolvendo com a obra de Alberto, ela ia também recebendo de inúmeros poetas, até dias, poesias para ler, para divulgar, para promover, para ajudar, para dar uma brechinha, e ela dava, e dá. De forma que Cláudia hoje é a mãe da publicidade da literatura brasileira. Essa marca é plagista, que André tem muita razão. Ela é comovente, ela é comovedora, ela é conquistadora, é dominadora desse ponto. Depois de 1965, na Casa de Pessoa de Moraes, eu comecei organizando um livrinho com alguns, não eram todos, mas alguns 10 poetas da geração 65. Então Alberto, Sérgio Martins de Albuquerque, eu não vou lembrar o nome de todos eles não, que deu a agenda poética do Recife. Como eu vinha do Rio, e
conheci o Joaquim Cardoso, eu pedi a ele para se poderia ler e opinar sobre aqueles livros, valia a pena publicar. Inclusive mandei uma cartinha para ele dizendo que eu era o pior de todos, mas que ele podia sair, ficar só como organizador. E ele respondeu dizendo, se você é o pior de todos, só tem jeito aí. Mandei o livrinho. Fez um prefácio, traçou o perfil psicológico de cada autor, que até hoje ninguém arredou dele. Até hoje. E Cláudia, uns 2 anos atrás, disse, meu Deus, que coisa maravilhosa esse depoimento de Joaquim Cardoso de 65 para 66. E ela usa hoje como certa. E faz bem. Eu também uso o meu. E que não consegui arredar. Nenhum dos 10 conseguiu arredar. Foram 10 poetas, ilustrados por 10 desenhistas que também atuavam naquela época. Delano, que já se foi, João Câmara, Jean Vargas, né, Cláudio? Jean Vargas, Paulo Bruschi. Foram 10 ilustradores também que conviviam com a gente. E sem dúvida nenhuma, alguns desertaram da poesia como o Gladstone, Gladstone passou a ser jornalista. E não interessou-se mais, ou não quis, ou faz escondido, também tem esse lado. Às vezes a gente faz e não mostra. Depois que morre, aí vai virar gênio. Ele é um gênio no jornalismo. Mas eu não poderia furtar e dizer também que isso é história da literatura, essa grandeza de Cláudia, que hoje é minha amiga, eu sou mais admirador dela do que o que ela pode imaginar, entendeu? E que a gente já tem uma cumplicidade nesse trabalho pela literatura, foi lá no Instituto Macmillan Campos. E que ela continua. Eu já saí da rádio porque eu também tinha uma unidade, mas ainda fui lá assistir esse ano com muita alegria. Mas ela continua. Eu queria dizer, Cláudia, eu te quero muito bem. A todo mundo, por favor, com a palavra. Vamos lá, rapidinho. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Claudinha, né? Eu chamo ela Claudinha carinhosamente, porque eu não tive o prazer de conhecer a autora pessoalmente, né? Mas como ela mesma é divulgadora, eu conheci pela generosidade dela em me fazer chegar às mãos alguns presentes, né? Ele disse, você pode dedicar para mim? Eu disse, não é meu, né? Mas fez outras dedicatórias. Bom, vou falar de Cláudia, né, que eu conheci há um pouco tempo atrás. Como o Silvio Galim bem colocou, né, ela é bastante acolhedora, né, então essa é uma sensação muito boa, como já colocou aqui anteriormente, né. E 2 características fundamentais de Cláudia para a equipe da Friporto. A Marcos Prado ali que pode também complementar essas informações. Primeiro dela, né, ela tem uma juventude empolgante. Ela empolga todo mundo da equipe porque ela se dedica, né, e a gente vê pelos e-mails a hora que passava o material com o tablet, era 1h30, 3h30 da manhã, e ela passava o e-mail cheio de energia e convocando todo mundo a trabalhar e dar mais. Então ela foi uma peça extremamente aglutinadora no trabalho da Friporto. Isso foi muito importante, né? Extremamente importante. Acho que é característica bem pessoal sua, né? E além disso, né, ela tem uma juventude de ideias, né? Não se falou aqui, mas o quiz Pernambucanidade de Jogo, né, foi um dos pontos altos da Friporto, também uma forma de levar a literatura pernambucana pelo mundo inteiro, né? A gente tem trabalhado muito em parceria, eu sou responsável por um site da Friporto de formação literária para os jovens, e ela como quiz, né? Então, Claudinha, a gente tem um orgulho imenso de ter participado de tudo isso e trazer um beijo com você. Que o beijo não é só meu, de 10 outras pessoas ou mais que estão aqui mandando um beijo para você, de coração. Tá bem? Bom, mais alguém? Então
Então, para finalizar esse processo, né, a gente vai voltar a falar para o Lúcio Sarmento, que ele quer fazer uma complementação. Eu sairia frustrado daqui sem verbalizar o que eu pensava, mas a emoção vai descendo com os fatos, a poesia. Eu não poderia deixar de citar Marcos Prado, que muito nos ajudou, que divulgou todos nós. E de repente surge à nossa frente um artista excepcional, um artista da fotografia. E retratando, você está me devendo, nunca mais mandou nada. E então, ele usa às vezes o poema, a flor, para encaixá-la bem dentro da natureza, da mãe natureza. Bem, eu não vou falar mais, que eu já falei demais. Deixo para todos um abraço muito carinhoso, muito afetivo. É lamentando, né, que a gente está chegando ao final de mais uma temporada desse programa, mas a gente está em 2012, a gente já está começando a fazer a seleção dos nomes, e agora, com a palavra, a dona da noite, a nossa homenageada, Cláudia Cordeiro. Prezado Cássio Cavalcante, coordenador do projeto A Cultura e a Arte em Pernambuco. Prezado Alexandre Santos, presidente da União Brasileira de Escritores em Pernambuco. Prezada Lourdes Sarmento, poeta, ensaísta, que me honrou com sua comovida e comovente apresentação. Prezada Miriam Brindeiro, poeta e compositora, que acalentou com seu canto velhas e queridas lembranças. Prezada Andréa Caroline de Oliveira, professora e companheira de fornalhas culturais, que me orgulha com seu carinho de ex-aluna. Prezado poeta, ensaísta, amigo, companheira de muitas sendas literárias, Cio Galindo, cujo depoimento me encheu de emoção e gratidão. Prezado Antônio Nunes, professor, engenheiro, escritor, companheiro de recentes empreitadas culturais. Minha querida família, representada aqui pela minha filha Márcia, meu neto Miguel e meu genro Joel Alves. Novos e velhos amigos, jovens, senhoras e senhores, que me honraram com suas presenças. Minha relação direta com a União Brasileira de Escritores começou em 1985, na gestão de Paulo Cavalcante. Obtive aí o primeiro lugar do prêmio de ensaio Mauro Mota. Ao largo de inúmeros eventos em homenagem ao nosso poeta Alberto da Cunha Melo, acompanhei momentos de grande repercussão dessa sociedade de classe. Nada, no entanto, comparado à persistência, à riqueza de detalhes, de atenção, de carinho, né, que traz esse projeto. Parabéns. Receber nesse 2011 a Ordem do Mérito Cultural através de um projeto como a Cultura e a Arte em Pernambuco, que repercute tão positivamente na vida dos que fazem a cultura de nosso estado, é realmente um renovar-se em mim a alegria daquele primeiro momento. É inserir-me num contexto de grandes escritores que me orgulham profundamente com sua convivência, com seu carinho, com sua arte. Todos os aqui presentes estão de uma ou outra forma vinculados às sendas da literatura,
seja como escritores, seja como promotores da grande arte, e sabe o quanto de solidão experimentamos ao eleger esses abismos em nossas vidas. Eu tive um abismo compartilhado com o mestre, amigo e companheiro Alberto da Cunha Mello. Quando ele partiu e eu virei metade, esse abismo tornou-se o fosso onde brilham as lembranças e deságua uma enorme saudade. O tanto de solidão da qual compartilho levou-me a um profundo estranhamento quando as luzes de vocês acenderam-se sobre mim. Já é Natal de 2011, e na grata recordação de suas presenças, de suas palavras, eu queria presentear este vídeo para vocês. Vídeo que eu acredito será espelho da bondade de vocês, da bondade de suas palavras. Mais uma vez, desculpem-me pelo alongado das palavras soltas que podiam ter sido resumidas naquela noite numa única palavra que digo agora: gratidão. Muito obrigada. Cláudia não é apenas o exemplo de uma mulher dinâmica, uma mulher locomotiva que faz as coisas andarem. Cláudia é muito mais que isso. Cláudia é a demonstração, imagine se ao lado dos grandes escritores pernambucanos houvesse sempre uma mulher como Cláudia Cordeiro. O trabalho dos pernambucanos nordestinos é muito menor. Eu não posso jamais esquecer, Cláudia, que no dia 22 de julho deste ano, nós recebemos na UBE a visita de um escritor chamado Joaquim Maria Botelho, que foi falar no nosso UBE sobre um congresso brasileiro de escritores que foi realizado em Ribeirão Preto nos dias 11, 12 e 13 de novembro. E ao mostrar o programa, o Alberto Montenegro percebeu que não havia nenhum nome fora de São Paulo. E perguntou: presidente Joaquim, como um congresso brasileiro pode ter apenas nome de Cláudia? Cláudia tem a sorte e a aventura de dormir e acordar com você ao lado de Alberto Montenegro. Prestado essa homenagem, que é muito pouca diante do serviço que você presta à cultura literária pernambucana. Este certificado podia ser igual, um local mais precioso, porque isso é o que você merece. Muito obrigado, parabéns. Obrigada.